Boa noite, pessoal. Hoje aí nós temos a finalização do primeiro turno das eleições de 2022. Uns sorrindo, outros chorando, enfim. Mas aí fica aquela pergunta. Independente de quem seja eleito, esses caras de fato vão resolver nossos problemas? Eu acho que vocês deveriam fazer essa pergunta, né? A gente vive num sistema democrático, onde o voto é obrigatório. E eu particularmente nunca acreditei e vou morrer desacreditando nesse sistema, da forma que ele é concebido, da forma que ele é executado e da forma que nós temos que obrigatoriamente segui-lo. Essa é a minha forma de pensar, de entender esse sistema que nos é imposto. Gostaria que aparecesse alguém para debater esse tema comigo, preferencialmente alguém que tem mais entendimento sobre o assunto, porque eu gostaria de inclusive fazer alguns questionamentos. E é interessante a gente ouvir o parecer, o entendimento, a concepção de pessoas que tenham mais conhecimento, mais informação sobre este assunto. Pode soar pessimista, melhor dizendo, da minha parte, ignorante até, mas eu nunca acreditei nesse sistema, nunca. Talvez eu até irei morrer sem acreditar nele. João Carvalho está aí presente. Breno. Então é isso, galera. Eu vou abrir essa live aqui para falar um pouco do que eu acho, do que eu penso em relação à política e aos políticos. Nós estamos aí, hoje finalizamos o primeiro turno da eleição de 2022, onde nós iremos escolher os nossos representantes. Eu gostaria de saber aí de algum internauta que esteja a fim de falar, disposto a falar, o que vocês ou você acha a respeito das eleições, dos políticos, da política. Por enquanto ninguém se manifestou. Vou deixar aqui a live aberta, tá? Se alguém aparecer, eu tô aqui, só me chamando, beleza? Vim aqui assistindo o filme. Então, boa noite. Boa noite. Finalmente apareceu alguém para falar alguma coisa a respeito das minhas inquietações, dos meus pensamentos acerca da política, dos políticos. E aí, o que você diz? Eu não entrei nessa linha que você fala de ter mais conhecimento. Também sou leigo e acredito muito que o processo que está aí é um processo imposto, que nós somos ainda uma colônia. Mas somos uma colônia muito nova, pensando em relação ao mundo, pensando em relação à forma como fomos colonizados e como os nossos irmãos do norte foram, na realidade, tomando posse do seu território, né?
eu vejo que o nosso sistema, de fato, ainda é muito falho. Não sou um conhecedor, como eu estou lhe dizendo. Também sou tão leigo quanto, ou mais leigo ainda, certo? Nesse sentido. Assim, quanto à questão da solução do problema, eu não acredito que seja uma pergunta se eles vão resolver nosso problema ou não, né? Não acredito que seja uma pergunta que possa ser respondida por qualquer um, até porque é um tempo que a gente não vai poder contar, né? Outra coisa, um presidente, um governador, no nosso sistema que temos, como você disse que não confia, é bem claro entender que não é ele sozinho, são três poderes. E, para além disso, por mais honesto que seja, ele vai ter que fazer conchavos, vai ter que fazer parcerias para poder governar. Qualquer projeto para passar por qualquer assembleia, ele vai precisar de 2/3 no mínimo, certo? Então, nós temos um país extremamente de direita, são em torno de 85%, né, da parte que toca, falando em questões ideológicas, que não são ideológicas ainda no nosso país, ainda são de mando ou de seguidores, né, a coisa é mais ou menos por aí. Fala-se em ideologia, mas eu não vejo como ideologia, eu vejo como sequência e divisões sociais. E a gente tem em torno de 85% que está entre muro e direita. Muro e direita. Sobra 15% para uma suposta esquerda e que não é esquerda. Certo? Você com um percentual desse, você não vai governar um país nunca. E se você pegar o estado mais avançado nesse sentido, você não vai ter um número diferente, você vai ter o mesmo número. Então você nunca vai ter um governador em nosso país, acredito que daqui a 30, 40 anos, que vai conseguir fazer alguma coisa. Apesar de sermos muito novos, como eu falei, avançamos muito, porque o que a Europa, o que os nossos irmãos americanos aqui em cima levaram anos para fazer e que nossos irmãos americanos ainda não fizeram, na verdade, nós já conseguimos mudar muito, já conseguimos encarar de outra forma. É só a diversidade que nós temos de pensamento, de religião, né, de classe, de raça, etc., eu acho que isso já nos possibilita ter uma discussão bem mais avançada do que eles, com tão poucos anos que nós temos de história. Com tão poucos anos que nós temos de história. Então, assim, não é uma... Pode falar. É porque eu falo demais. Pode falar. Pode questionar, pode colocar seu ponto de vista. Não, eu concordo plenamente com o que você acabou de falar e o meu pensamento é similar ao seu, inclusive, sabe? E eu digo mais, tá? Não se trata nem de ter um conhecimento, digamos, acadêmico ou de ser culto, coisa do tipo. Para você entender a nossa política e os políticos do Brasil é muito simples, cara. É só você ir a um supermercado, você consegue entender como funciona a nossa política, sabe? Entendeu? Então, assim, essa minha ideia de abrir essa live, de tocar nesse assunto, que é um assunto realmente polêmico, complexo, é que eu, particularmente, desde a minha juventude, eu fui contaminado com anarquismo e niilismo, saca? Eu me identifico muito com isso. E eu nunca gostei de político nem política, sabe? E eu me sinto... eu fico revoltado mesmo, sabe? Essa eu acho que é o termo mais adequado. E você você é obrigado a sair da sua casa, pegar uma fila para eleger esses nossos representantes, né? Da qual, como você bem pontuou aí momentos atrás, esses caras, na verdade, eles ficam prometendo mundos e fundos, né, antes da campanha, promessas essas que 70%, 80%, 90% delas não serão cumpridas, só imbecil é que sabe que não, entendeu? Né, que acredita que vão cumprir, né, melhor dizendo. Então, assim, pode soar pessimista, e até soa mesmo pessimista, mas eu nunca gostei, sabe, cara? Nunca gostei, sempre detestei. E agora aí com essa notícia de segundo turno, sabe? Isso para mim tudo é carta marcada, isso tudo é forjado, sabe? Eu não consigo acreditar de outra forma, sabe? E assim, tratando-se de Brasil... Acredito nessa análise do Brasil, o problema é maior porque a gente sabe que nós temos tantas mazelas, né, cara, de todas as ordens, né, sociais, econômicas, enfim, sabe?
E aí, por exemplo, quando um cara desse chega na televisão e dizendo que eu vou acabar com a violência, que eu vou acabar com o tráfico, tu não vai acabar com coisa nenhuma, seu merda. Você não vai acabar com Não coisa depende só nenhuma. dele, O né? Não tráfico, depende inclusive, dele, na verdade. olha, deixa eu só concluir meu raciocínio aqui. O tráfico, inclusive, favorece esses caras que estão lá no poder, caras esses que estão aí nos representando, entendeu? O tráfico é Sim, rentável para eles. A gente sabe sim. disso. Só imbecil que não sabe disso. Vai ali no Rio de Janeiro ali, por que não acaba com aquilo ali, cara? É a mesma coisa que rolava na Colômbia, por exemplo. Você sabe disso, é um cara inteligente, entendeu? Na Colômbia, para Hum. acabar o tráfico, foram anos, meu amigo. Anos. O Pablo Escobar, o cara tinha tanta grana que o que ele arrecadava era maior que o PIB do país. É uma coisa absurda, cara. O cara mandava no país, ele comprava os presidentes, entendeu? Aqui no Brasil não é diferente não, só que isso acontece debaixo dos panos, entendeu? Esse cara que estava aí no poder, que vai tal, que vai continuar, não se sabe, só vai depender do resultado do segundo turno, né, que eu não vou falar o nome dele, que eu detesto ele, sabe, cara? Primeiro porque ele é conservador. Eu tô falando isso não é para defender o outro não, sabe? É porque Sim. eu, na verdade, eu não gosto de nenhum deles. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele, quando ele foi assumir a presidência, quando ele assim que, né, soube-se que ele foi eleito e tal, ele falou que iria acabar com o tráfico no Rio de Janeiro. Isso é a maior babaquice do mundo, cara. Ele abriu a boca dele para dizer que iria acabar com o tráfico no Rio de Janeiro. Tu acha que um cara desse vai acabar com o tráfico no Rio de Janeiro? Quem é que vai acabar com o tráfico no Rio de Janeiro? Me responde aí. Sabe me responder essa Ó, pergunta? eu sei, eu sei. Eu acho que eu sei, ó. Conhece um Vai, cara fala chamado aí. Ninguém? Conhece um cara chamado Ninguém? É ninguém. Mas vou te Pois contar é. uma outra. Vou te contar. essa foi Mas, boa e verdadeira. mas vou te contar uma coisa. Assim, eu sei que pensar dessa forma, acreditar, como você disse, às vezes é pessimismo, né? Mas querendo ou não, somos parte de uma sociedade supostamente organizada. Supostamente organizada. E essa organização, que vem de ordem, né, ela precisa manter esses organismos, de fato, separados. E quando a gente busca solução para o problema, a solução vai estar exatamente dentro desses mundinhos. Nós temos os três poderes, como falei antes, e sabemos que os três são corrompidos e corruptores. Não quero aqui discursar de bom moço, de conhecedor, disso, daquilo. Não. Fiz muitos movimentos e acreditando na pluralidade de ideias, acreditando que o meu divergente poderia em algum momento ser convergente, porque esse é o intuito. Esse é o intuito, agregar sempre. Mesmo que tenhamos uma difusão de ideia, mesmo que tenhamos discussões e embates, a grande, a grande força é porque se converta a ideia em um objetivo único. E quando se conclui os três poderes, você vai para qualquer organização sua, uma empresa, você vai precisar ter isso. Você vai precisar de cérebros em lugares diferentes que façam essa mesma junção. Né? Um esquema bem pensado como esse. Você precisa ter um espaço para legislar, para construir a normatização disso. Você precisa ter um espaço para gerenciar, né? Para executar essas funções, e você precisa ter um espaço para corrigir essas funções, o que seria judiciário, legislativo e executivo. Isso eu estou falando dentro de uma empresa comum, é um corpo muito claro, pensando dessa forma. A sociedade não é diferente. Quando eu coloco os pontos de vista em torno do que eu vejo de presidência, de governança, seja lá de onde for, de qualquer espaço desses, eu gosto de pensar que eu sou uma unidade dentro de um universo infinito, praticamente. Então, assim, quando eu vejo as disparidades dos poderes, se infiltra demais, falando em relação ao processo do tráfico, etc. Quando você tem um poder, como o poder ofensivo e ostensivo,
né, o poder militar e o jurídico, que se infiltra, que se envolve, que é o cérebro pensante que vai resolver o problema da criminalidade. E que ele trabalha exatamente com um processo de deseducação, como é o caso. Eu acredito muito nisso, porque se é ostensivo, se vai bater, se vai pela violência, se vai, né, pelo processo da ofensiva psíquica, né, da fraqueza psíquica, ele vai deseducar, desestruturar, na verdade. E se faz isso, se envolve nessa criminalidade, faz o mesmo processo de corrupção do homem, para manter uma suposta justiça. E ele é um dos poderes. Aí você vai para o legislativo, que faz também a lei de acordo com a justa causa, que aí entra novamente o traficante, entra novamente as pessoas que financiam, as empresas que financiam todo esse processo. Quando você tem tudo isso, e você tem um executivo que vai trabalhar em submissão a essas duas funções, certo? A essas duas gavetas da sua empresa, certo? Você vai ter realmente a maior vulnerabilidade, vai ser ali. É o governo, é o executivo que é o mais vulnerável. Parece que ele é o dono da caneta, que ele é o que resolve tudo, mas não é. Não é, é o mais frágil. É a minha concepção. É o mais frágil do sistema. Porque esses dois têm todos os poderes, financeiro, pensante, sabe? Acaba sendo quem executa, na verdade. E aí, falando em relação ao momento atual, se nós não conseguimos, nós já vimos aí, os maiores números de governantes vieram exatamente desse lado aí, da figura que você apresentou agora, que você disse que não gosta, que eu também não gosto, e que vamos deixar como está, sem citar nome, né? E os maiores governos, o maior número de governo foi para essa galera. E aí você vai ter também, junto a isso, o maior número de representantes no legislativo. O judiciário já está como está, porque calou-se, pelo menos se a gente for avaliar há um tempo atrás, porque eu acredito muito que esses 15% faz uma participação popular maior, dá uma liberdade maior de execução e pluralidade de ideias, certo? Esses 15% que eu citei lá como suposta esquerda, né? Dentro desse organismo, empresa, vou botar o Estado como uma empresa, então dentro desse organismo empresa, se nós pensarmos dessa forma, a gente vai ver que tínhamos, de fato, um processo mais fácil, sabe? Onde a paridade entre os poderes estava dialogado com a sociedade. E a sociedade sofria menos porque esse mesmo povo que financia, essa mesma galera que faz o tráfico, né, que cria as milícias, precisa se esconder dessa sociedade, que precisa impor um terno, uma gravata e um discurso. E se não divide com a sociedade corrompida, certo? Ele também não vai ter acesso. Ele é o primeiro da lista negra, deles mesmos. Porque é necessário dialogar. Quando você diz assim, um bando de imbecis é que não sabe, eu digo, não precisamos utilizar essa palavra. Hoje, meu discurso é esse, eu digo, não precisamos utilizar essa palavra. Precisamos estar mais consciente e agregar. E trazer, tudo bem, você ainda não entendeu o que é que eu estou dizendo. Não é que você seja imbecil, não, você ainda não entendeu. Preste atenção, você ainda não entendeu. Compreendo, você acredita nisso, tá certo, foi a forma que te educaram, certo? A sociedade te educa para isso, as igrejas te educam para isso, o sistema te educa para isso, a cultura te educa para isso, então não tem por que você não pensar assim. Agora eu preciso te mostrar uma outra forma de pensar. Mas à medida que eu uso isso, eu acredito muito que foi o que aconteceu agora, porque eu vi muito, estou desde o início do ano falando disso. Gente, é necessário que possamos pensar diferente. É necessário que possamos atrair o nosso opositor para um diálogo. Para a gente mostrar onde é que está a falha. Para a gente mostrar onde foi que a gente evoluiu. Para a gente mostrar o que era diferente e o que está pior agora. Certo? Se a gente não conseguir mostrar isso, a gente não vai agregar. A gente não vai poder somar. E esses caras que financiam, que garantem esse poder, sabe aí? Eles não querem mesmo que dividam nada, não querem o povo melhorando, sabe? Eles querem essa fome, porque vai fazer mais menino ir para o tráfico, porque vai fazer mais guerreiros para eles, em qualquer um desses universos, em qualquer um desses universos. Então, se a gente não traz o indivíduo para cá, se a gente não consegue dialogar por aqui, se a gente não consegue trazer o indivíduo por essa condição, de dizer que ele é igual a gente, que ele pode ter esse mesmo
foco, essa mesma visão que a gente tem, não adianta eu tentar buscá-lo com agressão, com palavras sutis. E, ao mesmo tempo, sutis que eu estou falando, educadazinha, mas que está ferindo. Tá entendendo? Não estou falando sutil no sentido de sutileza mesmo, não. Estou falando sutil e figurado. São palavras agressivas que a gente acaba usando. Então, eu acho que isso aconteceu muito. Então, a gente perdeu. A gente tem que ferir, sim, as coisas ruins que estão aí, que são as lideranças. Mas o que eu queria dizer é que nós tivemos um momento em que a gente, pensando também, da forma que tu falas, a gente acaba perdendo uma coisa que é bem maior, sabe? A gente acaba fugindo de um processo que é a soberania. A gente não tem soberania, não. Mas a gente, por um momento, a gente expulsou esses caras daqui. A gente pagou o que supostamente devia a eles e disse, você não vai mais falar aqui. Quem vai investir aqui somos nós. O mundo inteiro falava que nós éramos a quinta economia e que nós dialogávamos com o mundo de igual para igual. Hoje, somos motivo de chacota. Perdemos essa soberania. Certo? E aí, até onde vai o nosso discurso? Até onde vai ser favorável à nossa nação? E essa suposta ordem política, organizacional, que a gente, não é eu e tu que vamos destituir. Sabe? Podemos pensar e proliferar a ideia para transformar isso aí em outra coisa. Que seja um anarquismo, que seja lá o que for, um comunismo, um anarquismo, qualquer coisa por aí. Ou destituir os poderes e construir um poder único, sabe? Mas é necessário a gente pensar diferente e organizar isso que está aí, enquanto ordem, até chegarmos a um número bom de pessoas que possa estar discutindo a nossa ideia. Mas enquanto a gente não conseguir fazer isso e dialogar como superiores, melhores, e que possa estar ferindo o outro, a gente não vai agregar. Compreendeu? Esse é o meu ponto para o momento todo. Eu compreendo compreendo as suas colocações, são colocações sensatas, e quero até agradecer que você foi o único aí que resolveu entrar na live comigo para a gente debater esse assunto, que é um assunto de suma importância. Inclusive, teve um cara que comentou aqui, o cara está incomodado pelo fato de ele estar sem camisa. Fala sério um negócio desse, cara. É porque fora do país, fora do país a gente não entra. É para você ter ideia da nossa ordem. Sério. Mas eu vou vestir tranquilo. Não, deixa eu te falar. Não, tá certo. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Se eu tivesse aqui mostrando o meu órgão, aí ele poderia reclamar, mas tá sem camisa, eu tô em casa, velho. Tô dentro de casa, hoje é domingo. Fala sério, velho. O cara vem reclamar disso aí, pelo amor de Deus. Tu podia fazer uma pergunta pra gente. Ele podia participar da live, perguntar algo, tivesse. Aí veio falar de tema. Ó, o tema é política, cara. Tu não tá vendo aí, não, velho? Tá falando de política, tá falando dos políticos. Dos políticos, que tu foi lá votar hoje, foi obrigado a votar hoje. Tá falando é disso, cara. Pelo amor de Deus. Ave Maria, a gente até perde a paciência com um cara desse aí, velho. Ao invés do cara tá colaborando, velho. Fala sério, cara. Aí, vamos aqui voltar para nossa conversa aqui, que é mais produtiva, que é mais salutar. Então é o seguinte, eu concordo plenamente com as suas colocações, né? Foram colocações, inclusive, aprofundadas, sensatas, esclarecidas. A gente sabe que o assunto é extremamente complexo, né? Porque envolve uma série de coisas, coisas essas, inclusive, congênitas do ser humano em si, que nós, seres humanos, somos terríveis, cara. Entendeu? É por isso que eu falei lá no começo da minha live que, lógico, que no primeiro momento sou pessimista e tal, sou niilista até, mas, assim, cara, eu não acredito nesse sistema da qual a gente está inserido, da qual nós somos obrigados a seguir, eu realmente não acredito. Vou continuar desacreditando, tá? E, lógico, eu respeito o pensamento das pessoas, aqueles que acreditam ainda nessa coisa do voto, do candidato, enfim, tal, saca? Eu não vou brigar, não vou comprar briga com ninguém em relação a isso, mas, assim, eu sempre deixei claro a minha linha de pensamento e sempre estou aberto, inclusive, a ouvir outras linhas de pensamento, entendeu? Inclusive, esse é o intuito dessa live aqui, essa live inusitada, né? Porque eu abri a live aqui para tirar uma onda e tal, e de repente você apareceu e até agradeço,
né? Porque realmente é um assunto importante, nós devemos debatê-lo, inclusive diariamente, a todo momento, aproveitar essa liberdade que a gente tem, ainda temos essa liberdade de abrir um canal desse aqui né, no GTV do Instagram e de outras plataformas, para a gente falar abertamente o que pensa, o que acha. Nós temos que fazer isso, cara. Realmente, eu acho que eu acho que o verdadeiro poder é esse aqui que a gente está tendo agora, é isso aqui, nosso poder é esse aqui. De falar o que a gente pensa, o que a gente acha, entendeu? Que embora incomode um ou outro, mas sempre vai ter alguém que vai estar ali, né, alinhado com o que você disse, com o que você pensa, com o que você quer, entendeu? Porque eu, particularmente, cara, eu não acredito nessa coisa do voto, eu não acredito, sabe, cara? Para mim é carta marcada, sabe? Eu posso estar falando bobagem aqui, eu sei que muita gente vai me condenar, vai achar que eu sou idiota, imbecil, saca? Mas eu sempre acreditei dessa forma e ainda não mudei, sabe? Entendeu? Mas é a ordem Mas que eu nós entendo temos. É a ordem que nós temos Sim, atual. E a gente é a ordem que nós temos atual e não temos como fazer diferente agora, sabe? É necessário que possamos, dentro desse sistema, criar uma célula que pense diferente a isso, para a gente construir o que a gente almeja. Mas enquanto não temos, a nossa maior arma ainda é o voto. Nesse momento ainda é o voto. A gente sabe, quando eu disse aqui que nós temos um sistema que precisamos manter a nossa soberania, é porque eu sei, tenho absoluta consciência de que nós fomos derrubados, certo? Tivemos um golpe de Estado plantado pelo exterior, cara. O mesmo paizinho que diz assim, se houver golpe no Brasil, nós cortamos as relações, porque sentiu que o processo estava sendo de partilha, de rompimento com o que está aí. Certo? Tudo é um jogo, não deixa de ser um jogo. Assim como nós sabemos que um bando de generais, um bando de coronéis, assim que uma suposta esquerda, né, ganhar, que voltar ao poder, eles vão se colocar e dizer, a gente está aqui para não deixar que aconteça um golpe militar. É conversa, cara. Não acontece porque sabe que vai haver muito derramamento de sangue que eles não têm controle e que eles não têm culhões para enfrentarem uma guerra civil. Porque não vão para frente das armas. E a peixeira está em qualquer lugar. E a água com veneno está em qualquer lugar. Ele pode receber uma água envenenada para a família dele inteira. Então, assim, ele sabe o risco que ele corre. Ele não vai querer uma guerra civil. É totalmente diferente. Sabe? Porque pode achar que tem muito controle, mas não tem, cara. Não tem controle. Hoje você compra qualquer droga em qualquer lugar. Falo droga, qualquer veneno. Ou todo mundo tem acesso à construção de qualquer mecanismo nesse sentido. E pode mandar para qualquer lugar. Certo? Então, os caras têm consciência disso. Os caras estão conscientes disso e sabem que não vão fazer uma besteira dessa. Depois de Bin Laden, sabe? Aspas, que eu também não acredito que Bin Laden atacou nada. Tudo foi suposto, tudo foi um filme passado. Não morreu um Rolling Stones, não morreu um ex-Beatle, não morreu ninguém famoso nas Torres Gêmeas, na matriz comercial do mundo, em 11 de setembro de 2011. Então, assim, não tem porquê, cara. Não tem por que a gente acreditar que isso não seja exatamente um teatro forjado. E que os caras forjaram o teatro para tomar o nosso petróleo, porque eles entraram no Kuwait e mataram o presidente em rede mundial falando de terrorismo, dizendo que estava combatendo o terrorismo. Os caras fizeram o mesmo terrorismo aqui. Implantaram um sistema que a gente já tinha enterrado, estava morto. Os caras ressuscitaram. Então, assim, é necessário a gente confiar nesse voto, é necessário a gente confiar nessa pequena força, nessa suposta democracia, para a gente poder se organizar e estar discutindo isso, ter esse espaço de discussão, certo? E discutir isso entre as três esferas. É uma minoria que vai discutir, é uma minoria que vai nos ouvir? Mas essa minoria pode entender o que a gente está dizendo. Pode entender que a democracia pode ser mais ampla e o poder de escolha pode ser diferente. Agora é necessário a gente estar tranquilo para a gente não entrar no jogo de um sabichão desse aí, que nos chama de idiota e coisa e tal. Ele deve ser mais sabido do que a gente, cara. Ele afirmar isso, ele deve ser mais sabido que a gente, porque jamais eu vou acreditar que ele seja um idiota. Ele não entraria na live se não fosse um cara que conhecesse. Claro que conhece. Sabe que a gente está falando de idiotia? Então, não é um cara inteligente? Claro que é. Eu queria conversar com ele um pouco para a gente ver o que ele pensa, né? Mas eu acho o seguinte, cara, que independente do grau de formação minha ou sua, nós ainda temos essa liberdade de falar o que a gente quer, o que a gente pensa, sabe, cara? Embora soe no ouvido de alguns desagradavelmente,
Mas, assim, eu sou um cara que já venho fazendo lives aí, né? Todos fazem, né? Mas, assim, eu sempre tive essa minha postura irreverente, nunca vou deixar de ter. E sempre falei o que eu penso mesmo, o que eu acho, o que eu quero, o que eu vejo, entendeu? Sabe? E eu acho que as pessoas têm que ser sinceras mesmo, sabe, cara? Entendeu? Falar o que pensa, o que acha mesmo, acabou, independente de vínculo político, independente do que quer que seja, sabe? Né? Lógico que o assunto aqui é a política e tal. Mas, assim, esse figura que entrou aí, que eu nem vi o nome dele, é triste, cara. Ele poderia pelo menos entrar na live e perguntar alguma coisa. O assunto ele sabe do que se trata. Olha o tanto que ele escreveu aí. Ele é um cara inteligente, cara. É um cara muito inteligente. Olha o tanto que ele escreveu. É preciso que a gente fale o que ele escreveu? Não, todo mundo sabe ler. Todo mundo sabe ler, todo mundo leu, Pois não é é, necessário a gente mas, dizer nada. Não é um sabichão, o cara mas é um ele poderia. sabichão. É um Eu acho, leitor, eu é acho um que ele, leitor. eu acho que ele usou a inteligência dele de forma inadequada e deselegante, inclusive, tá? Então, assim, aí, a gente sabe, né, cara, como eu falei lá atrás, são assuntos extremamente complexos, sabe? Mas eu repito, é importante que a gente permaneça nesse debate, nessa insistência, nessa luta, que a gente sabe que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, né? Uhum. De repente, talvez os nossos netos aqui vão ter um pouco dessa, verificar um pouco dessa mudança. Isso se essa luta continuar, né? Luta essa que eu falo, cara, no sentido do povo, que dizem, né, que tem um slogan aí, né, que o povo é o poder. Eu nunca acreditei nisso. O povo não é o poder, o povo é escravizado, cara. Eu nunca acreditei que o povo é o poder. O povo não tem poder de nada, cara. O povo não tem voz de nada. Quem é o poder é o governo. Quem está no governo é que é o poder. O governo é que faz o que quer da gente, nossas vidas, de tudo, cara. Entendeu? Sabe? E assim, eu quando vou, por exemplo, ao supermercado, eu chego numa fila do supermercado, que eu vejo ali 5 caixas e só tem 2 funcionando, ali eu vejo que nós somos massacrados, sabe, cara? Eu me sinto massacrado, cara. Eu já chego do trabalho cansado, eu chego meio dia no supermercado, eu já quero voltar para casa, eu vou ali para comprar uma fruta, eu já tenho que cumprir o horário, já tenho que estar 1 hora no trabalho, aí chego, ainda tenho que pegar uma fila daquela, eu não consigo nem sequer reclamar para o gerente, porque o gerente saiu para almoçar, tu tá entendendo? Então, assim, nós brasileiros somos massacrados de toda forma, cara. Entendeu, cara? Isso é no mínimo revoltante. Você Entendeu? falando Isso aí, disso, eu tava... político nenhum vai mudar isso, cara. Político não está preocupado com isso. É isso que eu Mas eu te sempre falo para a digo, galera, meu amigo. Eu respeito que você gosta de político A, B, ou C ou D. Eu respeito, é um direito seu. Mas, pelo amor de Deus, é ingenuidade o cara achar que o político vai se preocupar com seus problemas e vai resolver seus problemas do dia a dia. Problemas, às vezes, que são enormes, cara. Por exemplo, a nível de Parnaíba, só para concluir meu raciocínio. A nível de Parnaíba. Você deve saber que a nossa segurança depende do governo do Estado. Você sabe disso, né? sim, Você sabe, claro. né? Sim, sim. Isso é ridículo. Isso é ridículo, cara. É ridículo. A nossa segurança depende do governo do Estado, pelo amor de Deus. Enquanto os caras estão assaltando a gente e estão matando gente aí como feito mosca, a gente tem que depender do governo do Estado, a gente tem que pedir socorro para o governo do Estado, governo esse que não está nem aí para nós, não está nem para outros setores, imagina para a segurança. Você está entendendo como é que é a história? Uhum. Sabe? É um absurdo, cara. Outro exemplo aqui, que a gente se sente massacrado e é massacrado, cidade do Escorrer, município do Escorrer. Você deve saber também. Abastecimento de água e de energia de lá é proveniente da nossa cidade de Parnaíba. Você sabe disso, né? Não, Você sabe, né? não sei Sabe? não. Não, geograficamente eu estou Pois saiba. meio perdido. Pois saiba. Quem fornece água e energia para Luz Correia, para o município de Luz Correia, é a cidade de Parnaíba. E quem gerencia tudo isso é quem? O governo do Estado. Eu já morei em Escorrer, cara. Eu morei em Escorrer quase 2 anos. É horrível, cara. Lá falta água quase que diariamente. Eu morei numa casa que eu passei quase 15 dias sem água lá. A energia oscila todos os dias. Parece discoteca. Apaga, acende, entendeu? Ridículo, cara. Como é que esses caras falam de turismo numa cidade que nem sequer tem energia e falta água diariamente? Essas coisas, cara, que me revoltam, essas coisas que me fazem desacreditar nesses caras, entendeu? Eu já Deixa eu te dizer, desacreditava, eu nunca acreditei, deixa eu te entendeu? dizer uma coisa. A gente Isso eu tô tem falando muito... ali, ó,
Esse eu tô falando a nível de Parnaíba, não tô falando Brasil, não. Esse cara que entrou, eu não sei nem de onde ele é. Tô falando da nossa cidade, do nosso estado, sabe? Entendeu? É isso. Imagina, eu estou aqui na Bahia, a gente fala de realidades que vai estar, sabe, em Mas é uma todos realidade. os... Ei, mas é uma realidade que a gente vê no país todo, né, Claro, no cara? país todo, é isso que eu quero dizer, que a gente vai Não é? encontrar em qualquer um desses lugares. E aí, o que é que eu vejo, de fato, nesse sentido que tu estás falando? Eu, por mais que eu vá entender que dependemos do Estado, eu quero acreditar na força, no conhecimento, sabe? E na ação de cada um. É por isso que eu voltei aquele 11 de setembro. A maior burrada dos caras lá de cima foi exatamente ter posto aquilo lá, sabe? Porque já estava, o homem já desacreditava do próprio homem. Os últimos que fizeram isso foram os kamikazes, cara. Que disse assim, um homem só pode destruir uma nação, sabe? Um homem só pode abalar um poder. E isso estava morto, isso estava apagado. Aí os caras construíram a porra daquele negócio que derrubou as Torres Gêmeas, sabe? Que atacou o Pentágono, que foi ao alvo, né? Os caras criaram aquilo e despertou em muitos guerrilheiros a ideia, de novo, de que ele não estava morto, de que ele era fênix e que podia ressuscitar novamente. Então, a partir daí, os caras tiveram medo, cara. Os caras entenderam que fizeram a coisa errada. E eu quero te dizer uma coisa, bem antes disso, tu falavas do supermercado, dos 2 caixas. Hoje eu estava numa fila para votação em uma cidade vizinha. Eu voto em uma cidade, fui para 2 outras cidades, fui levar meu pai em uma cidade. Depois passei em outra cidade para ver como era que estava a eleição, onde eu tenho uma história política, social e cultural. E aí passei na cidade para ver uns amigos e ficar lá, entendendo como era que estava se dando a política lá, a eleição por lá. E aí nessa passada, uma fila gigantesca, o sol, imagina, o que você está falando, de votar ser obrigatório, o sol e a fila para você votar, né? Para eleger um bando de picaretas que vão fazer. Mas o que é que está por trás disso? O que é que eu vejo por trás disso? A gente falava do tráfico como um dos maiores financiadores do processo de espaço público, né? Agora, o que eu quero dizer é que esse mesmo povo honesto, trabalhador, principalmente o nordestino, vou falar por a gente, principalmente o nordestino honesto, trabalhador, de mãos grossas, cabeças chatas, né? Que alimenta toda a nação, que alimenta o Sul. Esse povo, dentro de toda a honestidade, continua votando um bando de picareta, um bando de sacana que ele sabe quem é. Sabe? Conhece a índole, conhece a ética do indivíduo, vamos botar aspas nessa ética aí, conhece a ética do indivíduo, mas o moralismo imposto na sociedade é do dinheiro, é de quem manda, é de quem paga, é de quem dá, né? E dá o quê? As migalhas. Então, esses caras continuam sendo votados, esses caras continuam sendo eleitos. E é o que acontece, aquele povo está no sol para votar, na maioria das vezes, nesses caras. Aí não é o voto, aquilo que eu te falei, não é o voto para aquela esfera mais fraca que vai pesar. Não é o presidenciável, não é o governo, sabe? Em si, não é aquele cara que vai representar o executivo, mas é quem vai representar o legislativo, que é pior. Que entre aqueles 15%, sabe? Não entra os 15% mesmo, da esquerda ali. Certo? Vai entrar ali no máximo 10%. Aí você vai ter lá 90% de figura da direita. Dentro desses, a maioria que são as figuras que bancam dessa forma. E os outros é que você vai ter que peneirar dentro da esquerda quem é que quer alguma coisa social ou quem é alpinista. Ou quem é alpinista. E aí, para além disso, que eu ia te falar da força de cada um, da importância de cada um, de acreditar nesse processo democrático e de direito, né? Há uns anos atrás, eu trabalhava com crediário e cheguei numa cidade vizinha e tinha uma fila quilométrica, quase 1 hora da tarde, todos os aposentados ali, desde 7h30, 8 horas da manhã, muitos chegam da roça, por volta de 5 da manhã, se posicionam na fila do banco, ficam ali até receberem o seu ordenadozinho e cai fora, né? A ração, né? Receberem a ração na cuia para poder voltar para casa. E aí, cara, cheguei no banco, eram 6 caixas, tinha 2 caixas funcionando. Não tinha repartições, eram mesas postas e todo mundo sentado. E ali estavam os figurões da cidade, né? Sentados. Eu cheguei, fiquei por volta de meia hora naquela fila. Meu irmão, teve uma hora que não deu para ver, não.
sabe, para ver aquilo não. Aí eu comecei a chegar nas mesas, comecei a puxar as cadeiras e botar os velhos aposentados. Tirei os velhos que estavam soltos, peguei aquele tapete do banco, onde o pessoal pisa, puxei, botei os velhos para cima. Sentem aqui, não tem. Vocês são quem paga isso aqui. Rapaz, tomem vergonha. Cara, vou chamar a polícia. Eu digo, chame a polícia, porque a autoridade aqui agora sou eu, meu irmão. Eu estou com dinheiro para depositar. Esses senhores aqui, que são os patrões de vocês trabalham porque eles têm dinheiro para receber aqui. Certo? São os patrões de vocês, estão aqui sendo castigados por vocês, todo mundo batendo papo na sombra, no ar-condicionado, sentado, e esses senhores idosos aqui, e essas senhoras idosas, em pé, velho, nessa fila, vocês não acham que isso é falta de respeito, não? 2 caixas, o pessoal foi almoçar, pois se vire, quem é o gerente? Se vire, meu irmão, bote caixa para... Tire o povo daí, bote o povo para lá. Aí botaram mais 2 caixas, aí ele foi atender, botou mais 2 caixas, e eu puxei mesmo as cadeiras e botei todo mundo para sentar. Puxei os tapetes, não tem um bando de tapete que fica ali, puxei aqueles tapetes todos e botei o povo para sentar. Se mais pessoas, vou chamar a polícia, digo, chame. Se mais pessoas se indignassem e fizessem coisas por aí, muitos essa resolviam. atitude, né? Muitos resolviam. E é assim, você sabe que é direito. Você sabe que é direito, você não pode ficar mais de 15 minutos. Cara, eu fiquei mais de meia hora. Aqueles velhos estavam ali desde de manhã. Desde de manhã, muitos sem tomar café ainda. Isso é o que acontece. Mas é necessário, sabe, resolver. É necessário buscar uma solução. E se a solução tiver que ser a mais radical, seja radical. Mas faça todo mundo saber. Porque ninguém vai te agredir naquela hora, cara. É muita gente. Claro. E vai ter muita gente direita e honrada ao seu favor. Sabe? Muita gente que não tem a coragem, que não sabe falar, sabe que não vai ter coragem de falar, de se expor nesse sentido, mas que vai estar te apoiando. E nessa hora aí, ninguém tem coragem de dizer alguma coisa contra alguém nesse sentido. Eu acho que é preciso a gente fazer isso. E quando eu digo que lá os nossos irmãos lá de cima, certo? Com a questão das torres gêmeas, eles despertaram isso novamente, sabe que foi a falha deles? Eles despertaram. Muita gente aqui tem medo. Muita gente aqui tem medo. Sabe? Teme isso. Eu estou falando muita gente aqui, eu estou falando muita gente do poder agora tem medo disso. Porque sabe que ninguém é diferente e a vida é igual, cara. E um indivíduo ferido, em qualquer momento, ele pode ferir muitos outros. Muitos outros. Verdade. Certo? Mas então, eu acho que a gente tem que caminhar para isso mesmo, cara. Essa coisa do século XXI aí, desse acesso à informação, ela tem esse lado positivo, como eu falei lá atrás, né? Para a gente realmente ter essa força, ter essa liberdade de expressar o que a gente pensa, o que a gente acha. E tipo, sei lá, ver essas coisas erradas da qual você deu um exemplo agora há pouco, e que a gente tem que falar mesmo, cara, falar abertamente mesmo e reclamar, sabe? E fazer com que as pessoas acordem para isso. Não, isso é direito nosso, que é isso, é sacanagem, tem que falar mesmo, cara. Eu mesmo falo, aqui na minha cidade eu falo mesmo. Eu já vi cenas similares a essas aí, entendeu? Que eu falei e falo, sabe? Agora, recentemente, eu estava no supermercado com problemas similares, esse negócio de fila e tal. Eu chamei a gerente, pelo amor de Deus, ficam os caixas aí vazios. Por que vocês não contratam, nem que seja temporariamente, caixas para atuarem nesse momento de maior fluxo e tal? Pelo amor de Deus, cara. Como você falou, a gente paga, cara. Você está pagando, cara. Entendeu? E o detalhe, o supermercado disse, olha, você chega meio... Você tem esse direito, né? Por lei, você tem esse direito. Além de você estar pagando, você está sendo violado 2 direitos, né? 2 direitos. Que era o da agilidade, né? E você tem o direito de reivindicar isso, de exigir que a coisa seja diferente. Sabe? E agora, sabe que é uma coisa mais curiosa, cara, que eu observo que tem gente, você já deve também ter observado isso, tem pessoas que, sei lá, por medo, por vergonha, não, simplesmente ficam caladas, aceitando, achando que aquilo é normal, sabe? Entendeu? É isso que tem que mudar no país. Eu acho que isso aí é o começo das mudanças, né, cara? Né, no cotidiano da gente, né? Essas imperfeições, esses massacres que a gente sofre, digamos assim, no dia a dia, né? Eu acho que essas pequenas mudanças, elas precisam ser feitas para a gente chegar até o nível de mudar essa concepção política da qual a gente está debatendo aqui nessa live, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar por isso aí. Eu achei interessante você ter citado o exemplo aí das Torres Gêmeas e tal, porque, assim, no primeiro momento ficou aquela coisa da visão mais patriótica do que aconteceu, que atacaram os Estados Unidos e tal, mas a gente tem que entender a coisa de uma forma mais ampla, né? Como você, né, bem explicou isso aí, né?
deu exemplo, inclusive, que foi um fato que refletiu, né, no mundo todo, né? Para nós brasileiros não poderia ter sido diferente. Então, assim, eu acho que nós, independente da formação, cara, a gente deve, pode, né, externalizar mesmo esses nossos anseios, cobrar, sabe, e unir forças mesmo, sabe, cara, em todos os sentidos, sabe, nas lives aqui que a gente faz, entendeu? Tem gente que acha que isso aqui é besteira, porque a gente está fazendo de uma forma amadora e tal, mas isso tudo surte efeito, cara, e é positivo, entendeu? Eu sempre acreditei dessa forma, entendeu? Inclusive nas E lives que amador eu é de tenho quem ama, né? feito. Se ele entender que amador é de quem ama, já vai entender que a gente está fazendo porque a gente quer discutir, a gente tem Pois é, necessidade disso. E necessidade não deixa de ser uma coisa romântica, não deixa de ser amorosa. devemos, e todos nós devemos fazer isso. Inclusive, por exemplo, um cara desse aí, você citou esse exemplo aí do banco, né? Um senhor desse aí que soubesse usar o celular, ele poderia fazer lá uma transmissão ao vivo e reclamando, olha aí, Brasil, olha como é que eu estou aqui na fila aqui e tal, né? Que é um direito do cara também, entendeu? Independente da formação dele, pode ser até um analfabeto. Ó, meu irmão, eu tô Sim. aqui na fila aqui, ó, pegando sol aqui e tal. Tem que fazer isso mesmo, cara. Tem que fazer, é um absurdo. Você não vê, ó, observa aí no período da pandemia, essa questão do auxílio. Cara, é Sim. humilhante, cara. As pessoas que têm menor formação têm que ficar em fila o dia inteiro, chegar às 4 horas da manhã para poder receber uma mixaria do governo, pelo amor de Deus, cara. Aí falaram no E tem endereço. aplicativo, vai no Não, e aplicativo. pega o teu Que endereço, mentira, pega o teu cara, pelo amor de endereço, Deus. pega todos os teus dados, todo o teu endereço, pega tudo e não sabe enviar isso para você, né? E isso não vai Pois é, direto para você. É muito poderia sério. Assim, usar de outros mecanismos para facilitar a vida dessas pessoas, sabe? mas é a forma de observação, né? É a forma de castração também dessa Exatamente. dessa ação, né? Você expõe o indivíduo para fragilizá-lo. Então, a partir da hora que você está ali numa fila, você está esperando um benefício, todo mundo sabe quem é você. Ainda tem muitos que vangloriam-se disso. Enquanto a gente tinha uns médicos que diziam que isso é vergonhoso para um homem, porque tem homem que morre, mas não pede, cara. Tem homem que morre, mas não pede. Sabe, o álcool ao nordestino está muito feito por essa via também. Os pedintes, eles precisam tomar alguma coisa para ter coragem de pedir. Alguns deles, né? Alguns deles. Os pedintes, na maioria das vezes, quando vão se tornar pedintes, eles precisam ter coragem para pedir. O que é muito não, sabe? É vergonhoso, por mais que a fome esteja doendo, é vergonhoso pedir. É vergonhoso dizer sou impotente. Para o homem E o honrado. pior, Para o homem o pior é que honrado. ainda tem gente que zomba dessas pessoas, né, cara? Nem sequer assim sabe qual é a real condição de uma criatura dessa, entendeu? Ultimamente eu tenho refletido muito sobre essas questões, sabe, cara? Do tipo, por exemplo, né, tem gente que critica muito essas pessoas que recebem esses auxílios. Lógico, quem sabe que existem pessoas que estão recebendo, que não tem a menor necessidade e tal. Mas, assim, vamos olhar para aqueles que realmente necessitam, sabe? Principalmente se tratando de Brasil, que a gente sabe que ainda é um país subdesenvolvido, né? Ainda tem gente que acha que não, mas o Brasil ainda é um país subdesenvolvido. Não sei se você concorda comigo. É uma colônia Claro. ainda. Então, assim, ainda tem aqueles, né, cara, que, sabe, assim, de uma forma desumana, pode-se dizer assim, da zomba dos caras, das pessoas que recebem auxílio. Pô, velho, tu não tá na pele do cara, velho, entendeu? Tu não tá na pele dele, entendeu? Você não tá. Imaginei essas pessoas durante a pandemia, cara. Por exemplo, a classe artística, os músicos, né? Foi a classe que, né, Isso. basicamente mais sofreu durante a pandemia. Eu, graças a Deus, eu não sofri porque, assim, eu trabalho contratado e tal, né? Eu continuei trabalhando, não parei, sabe? Mas vamos pegar a galera da música aí. Foi a classe realmente mais, né, mais prejudicada, né? Os Não poderia artistas em fazer geral. show e tal. Os artistas em geral. Em Desde geral, em geral. o Em artista, o geral, mas artista assim, grande. O artista grande entendeu? que tem uma visão humana, Recurso. que tem uma visão humana, que ele tem toda uma folha de pagamento por trás, meu irmão, ele não sofreu menos, não. Ele sofreu demais, demais, pode ter certeza. Muitos tiraram o que tinha para poder
distribuir para essa folha. Como foi feito, eu não sei, mas eu sei que muitos fizeram. Certo? Outros não chegaram a lugar nenhum. Outros não chegaram a lugar nenhum, passaram necessidade extrema. Sabe? O pior de tudo isso é entender. Meu vizinho resolveu acelerar uma moto aqui. Ah, tá. Então, a gente sabe, cara, que esses auxílios, posso até estar falando bobagem, eles existem em vários países, né, cara? Esses auxílios do governo, né? Entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma vez eu li um pouco sobre isso, uma coisa curiosa, interessante, que lá, por exemplo, tem esses auxílios como tem aqui no Brasil, né, de previdência e tudo mais, e outros, né? Por exemplo, o cara que é artista, né, sei lá, um pintor, né, eles dão todo um fomento assim pro cara, só que a gente sabe também que a gente também tem que olhar o outro lado da moeda. Tem gente que não quer se beneficiar com isso, né? Por exemplo, os moradores de rua, né? Vamos pegar ali aqueles moradores de rua em São Paulo, né? A maior população de moradores de ruas é em São Paulo, né? Então, assim, tem gente que não quer sair de lá, cara. Entendeu? Né? De alguma forma se acostumou com aquela vida, enfim. Ainda que existam esses programas, né, do governo, estaduais e municipais, para tirar essas pessoas daquela vida, tem muitos que não querem sair dali. Né? E é um outro problema também muito sério, né, complexo, né? Entendeu? Com certeza. E assim, a gente está falando de política, mas a gente acaba também falando desses problemas do nosso cotidiano, né? Vários problemas que também, obviamente, estão diretamente ligados à política, né? Que é a política do nosso país. Esse é o processo, né? Essa é a política do nosso país, onde a gente vai ver o desassistido em geral. Quando falava da questão dos direitos, se você vai ver ler a Constituição, você vai ver, todo mundo tem direito à casa própria. Como é que tem gente na rua? Sabe? Todo mundo tem direito à educação. Por que tantos meninos, tantos jovens fora da escola? Certo? Qual é realmente esse direito? Como é que é fiscalizado esse direito? A gente tem tanta terra devoluta e tanta gente sem teto, sem terra, sem nada, meu irmão. Certo? Aí tantas terras vendidas, aspas, vendidas, presenteadas a multinacionais para exploração de minério, certo? E o minerador artesanal, estou aqui com a tractana que eu preciso resolver ela direito, e o minerador artesanal, ele sem direito a explorar o minério, porque não tem uma licença para lá, certo? Não pode, não tem mecanismo, não tem dinheiro para pagar isso ou aquilo, e aí tem que viver dessa forma. Aí é sem teto, é sem direito, é sem, né, sem nada, na verdade. E nem esse auxílio ele vai ter. Na maioria das vezes, nem esse auxílio ele vai ter. Ainda tem eu, você e outros, que quando o cara vai trabalhar, vai garimpar manual, diz, o cara está destruindo o meio ambiente. Pô, você sabe qual é a necessidade do cara? Se posicionar de uma forma que a gente sabe que vem uma grande empresa, vai gerar 2.000, 3.000 empregos, uma multinacional vai gerar 2.000, 3.000 empregos direto aqui, vai botar um bocado de gente, um bocado de máquina ali na serra para trabalhar, a gente está gerando emprego. Aí vai um trabalhador artesanal bater marreta, quebrar pedra, abrir um buraco, você diz, está destruindo o meio ambiente. É fácil brigar com um cara só, né, velho? Um cara que não tem nada, né? Que está arriscando, sabe? Toda a história dele por isso. Então, assim, a gente tem essas disparidades e esses direitos também não deixam de ser um direito, não, porque assim como o cara tem direito, né, de buscar sobrevivência, a gente tem o direito de dizer que está buscando a sobrevivência no lugar errado. Mas você oferta outra coisa para ele? O que é que o Estado oferta para ele, para que ele não faça isso? Como legalizar isso? O que é que a gente pensa para fazer sobre isso? Eu estou falando assim de coisas bem comuns, eu moro em uma região onde tem muito minério e fui ambientalista, sabe? Por muito tempo. Hoje, o que eu defendo, na realidade, é a espécie humana. É o maior predador que existe, mas vamos preservar o humano, porque eu nunca vi um mico-leão dourado levar alimento para uma criança, sabe? Eu nunca vi uma ararinha azul levar alimento para uma criança. Não estou falando aqui contra, não. Mas eu acho que é necessário primeiro preservar as crianças, preservar o humano. Daqui a pouco é uma espécie em extinção.
Eu vejo todos os dias meninos serem mortos, meninos sendo assassinados, meninos sendo abatidos por falta de conhecimento, por falta de direito, por falta de assistência, certo? Mas não tem ninguém preservando as crianças pobres brasileiras. Está se preservando um bocado de animal, está brigando por um bocado de animal, por um bocado de coisa que vira utensílio de luxo na casa de determinadas figuras ou nos espaços privados de determinadas figuras. Não dá para eu estar fazendo isso, estar encarando isso como uma coisa normal. Enquanto o indivíduo está com fome, eu estou brigando contra o indivíduo. Qual de fato é o meu pensar? O que é que eu tenho de humano nisso? Então, como é que está sendo desenvolvida a nossa política? É um fato político a se discutir, sabe? Da mesma forma, essa questão, quem está na rua em São Paulo, está na rua por quê? Quem está na rua no Rio de Janeiro, está na rua por quê? Agora, não adianta a gente chegar muito longe, não. É porque é o primeiro que fica sem teto, certo? No nosso Nordeste, que a gente deixa passar em branco, porque é só um. Não é só um, cara. É um aí, é outro ali, é outro ali, sabe? Em cada bairro vai ter um sem teto que a gente não vê, vai ter um com fome que a gente não vê, um sem nada que a gente não vê, mas tem. E a gente não está pensando, a gente está pensando num número maior. Claro, a gente pensa no desassistido, onde é mais visível, Mas o daqui não engrossa a fileira do de lá, não é o daqui que sai para lá. Os caras não pegam. Eu lembro que antigamente se pegava os caminhões de doidos, quando existiam os hospícios, pegava os caminhões de malucos e despejava em determinadas cidades. Um indivíduo que você nunca viu, de repente está transitando ali pela cidade, um maluco, sabe? Maluco mesmo. Estou falando de doido esquizofrênico. Né? Falando do que recebe o batismo psiquiátrico de esquizofrenia. Então, fazia-se isso. Os políticos faziam isso antigamente. Para tirar da assistência social, para tirar dos manicômios. E soltava em pequenas cidades, de outro estado, etc. Hoje não existe mais isso porque acabaram com os manicômios. Eles têm a obrigação de cuidar dos seus parentes, sabe? Nesse sentido. É uma outra cultura, uma outra política, né? Mas é necessário a gente pensar nisso. De onde vem isso? Qual é a política que falta para esse tipo de coisa? Será se a gente tem pensado, de fato, em todas as mazelas sociais? O que é que a política pode ser feita e como é que pode ser feita e o que é que a gente pode estar discutindo para isso? Até onde esse sistema eleitoral, que foi a base da nossa discussão, até onde esse sistema eleitoral tem pensado isso? O que é que a nossa Constituição reza sobre isso? Como os três poderes têm que se comportar diante disso? Eu acho que são discussões que a gente tem que fazer. Sabe? Porque é aí onde vem a diversidade social. Como esse povo participa da discussão? Participa. Sabe? Sabemos que a maioria dos esquizofrênicos não estão todo o tempo insanos. Tem bons momentos que eles têm insanidade. Por que não discutir com eles nesse momento? Certo? Não se discute, cara. Não se discute. Então é preciso pensar nisso. Fala-se em socialização, em inclusão, etc. Como é que está se incluindo? Incluindo em que sentido? Tem algum artigo que diz assim, é necessário que 0,1% dos candidatos sejam esquizofrênicos, sejam deficientes? Não existe. Por que os caras não querem eles lá? Eu lembro, em 2011, eu trabalho com educação. Em 2011, eu estava em uma escola e uma promotora chegou, eu trabalhava em uma sala com 6 menores infratores, e nós tínhamos 14 dentro da escola. E uma promotora chegou para falar, eu digo, eu tenho 35 alunos na turma. Eu tenho 6 infratores dentro da turma. E a senhora quer que eu aceite isso como normal? Você tem que aceitar. Não. Começou a violar aqui, eu boto para fora, não quero nem saber. Eu não vou perturbar a aula de quem quer com quem não quer. Quem não quer vai voltar para casa e os pais vão educar para que ele tenha educação e ficar aqui, porque essa educação não sou eu que dou. Ela, não, você é um professor, você é formado para isso, você de jeito nenhum. A senhora foi formada para fazer justiça e está cometendo injustiça agora. A senhora pega e elabora um projeto, a senhora fica com 2 deles durante o dia, bota um de manhã para estagiar na sua sala, para ressocialização, um de manhã e um à tarde, e deixa aí, eu pego 6, sem nenhum problema, eu fico com 6 na minha aula inteira. Mas quando a senhora fizer esse projeto, agora a senhora quer fazer justiça comigo, eu sou seu objeto de justiça, não dá. Execute o seu papel.
É porque é complicado a gente estar discutindo essas questões, sabe? Imagina na educação o tanto que tem, o tanto que o professor tem que fazer, e o professor tem que fazer por todos de igual forma. É o único que é cobrado, na verdade, na sociedade, que é cobrado pelos pais, é cobrado pela gestão da escola, é cobrado pelo Estado. Né? Tem que ser feito, o professor tem que fazer isso. Pela própria justiça nesse sentido. Então, a justiça cobra da escola, mas aponta o professor como principal. Qualquer erro é o professor quem responde. É o professor quem vai para a tribuna. Então, assim, eu vou ter que trabalhar com esse número, eles chamam de delinquente, mas eu tenho que dizer que são menores infratores. As nomenclaturas já vêm mudando. E o meu trato tem que ser diferente com ele. E eu tenho que permanecer com eles, tenho que educá-los e manter uma comunicação respeitosa, saudável, que não afete o seu psicológico. O Estado e a Justiça, quando vem, não pensa assim. Não age assim. São dois magísteres, magistério e magistrado. Ela, como promotora, está lá no magistrado. Eu digo, então a senhora elabora o projeto e a senhora fica com 2 deles diariamente. Execute um projeto onde a senhora vai socializar 2 menores infratores. Todo mês a senhora faz isso. Sabe? Permanece o mês inteiro com 2 meninos, tenta ressocializar, e eu permaneço o ano inteiro com 6 dentro da sala de aula, sem nenhum problema. Agora é necessário que a senhora faça o seu papel. A senhora quer exigir só de mim. Não dá para o professor fazer isso. Mas você tem aí uma gama de 40, 50 professores que vão ouvir calado. Vão achar que a promotoria tem razão, porque está lá nos ditames governamentais, do MEC, né? Que é desse jeito. O único do MEC que eu gosto é o Domec. Do MEC não aceito nada. Poxa, é no mínimo interessante as suas colocações, né? A gente observa que, de fato, são muitos problemas, né? São muitas mazelas das quais nossos políticos precisam observar e, né, pelo menos se preocupar. A gente sabe que resolver é mais problemático, é mais complexo. E, assim, uma coisa que eu tenho observado, viu, Ayrton, é que essa coisa de governar, cara, eu acho que ela já está mais do que na hora de mudar assim, a sua abordagem, sabe? Porque não se trata, porque assim, eu estou falando a nível de Brasil, sabe? Eu não sei se você vai concordar com o que eu vou falar, mas o que eu acho que os nossos políticos, eles estão ainda com aquela abordagem mais voltada unicamente para a questão do primeiro fazer o pé de meia dele e depois eu vejo o que eu faço para o povo, entendeu? Sabe? Pelo menos aqui na nossa região é muito comum isso, sabe? Eu acho que é generalizado no Brasil. Eu acho que eu não estou falando bobagem, não. Isso é verdadeiro, sabe? Então, assim, a política do Brasil, durante muito tempo, ainda está funcionando dessa forma. Entendeu? Eu vejo assim. Entendeu? O cara se elege, aí ele vai fazer primeiro o pé de meia dele, o que sobrar é que ele vai ver que faz para o povo. E o que ele faz para o povo são as migalhas, entendeu? É o que restou, só dá para mim fazer desse jeito, então eu só consigo fazer desse jeito. E aí o povo aceita, né? Sabe, Aceita achando que é normal, né? Por exemplo, tu mora numa rua, aí tu elege o cara com a esperança de que o cara vai lá fazer um saneamento na tua rua, vai passar um asfalto na tua rua, beleza. Aí o cara até faz isso, mas ele faz do jeito dele, entendeu? Ele superfatura uma obra, ele chega lá na tua rua, né? Aliás, ele não, né? O político não. Sei lá, quem quer que seja, o cara que vai fazer um levantamento do que vai gastar, do que vai ser preciso fazer, né? Faz uma vistoria, né? Aí ele chega, cara, aqui a gente vai gastar, sei lá, 1 milhão, né? E a gente sabe que aquela velha historinha de 1 milhão, na verdade, ele gastou ali só 50 mil, entendeu? Né? Isso é uma prática muito, né? É corriqueira no Brasil. Então, assim, eu vejo assim, até utópico que eu vou falar, é utopia, sabe, cara? Eu acho que a política e os políticos deveriam pensar em governar e pensar que nós somos seres humanos, nós temos necessidades de todas as ordens, né, cara? Entendeu? A gente não precisa só de comer, né? Até o Titãs fala disso, né? A política é arte, mas a gente não precisa só de comida, a gente quer diversão e arte, algo assim. Uma letra do Titãs que fala algo sobre isso, né?
né? E tem muito a ver com a nossa realidade, principalmente a realidade do brasileiro. Então, assim, cara, a política, durante muito tempo, ela tem, né, se demonstrado mentirosa, distorcida, né? Ela está aí simplesmente para... É um comércio, cara. A política, para mim, é um comércio, sabe, cara? Eu A não minha vejo de ideia, outra forma. a minha ideia A para política se solucionar transformou num grandes comércio. problemas, minha ideia para solucionar grandes problemas do processo político, isso eu estou falando no geral, em todas as esferas novamente. Eu volto para os três poderes e acho que todas as assembleias devem ser pensadas assim e devem ser montadas dessa forma. Vamos pegar todos os aposentados do país. Todos os aposentados do país. Só eles podem ser candidatos. E eles não terão salário. Eles terão ajuda de custo para determinadas questões. O Estado paga a eleição. Continua pagando a eleição, vai fazer campanha, vai fazer tudo. Agora, só podem se candidatar os aposentados. Primeiro, porque esses já estão fora do mercado, já construíram o que tinham para construir para si, agora vão construir para o do outro. Já que eles estão sendo beneficiados, eles vão construir para o do outro. E eles que vão exercer as funções. Os cargos serão exercidos por eles. Certo? E a partir da hora que eles exercem, acabou o salário, acabou a ajuda de custo, acabou essa questão, ajuda de custo, os incentivos, acabou esse negócio de incentivos vitalícios. Filho de juiz, neto de juiz, meu irmão, ser bancado em educação, em faculdade, etc., enquanto o pobre não tem direito de ter uma creche. É esquisito isso. Mas o pobre tem que trabalhar. E o filho vai para onde? Você casou agora, é pobre, fez um menino, e aí você tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, e não tem de deixar o menino. Certo? Não tem creche, não tem assistência para essa galera. Mas o filho do juiz tem direito à faculdade. Caro. Caro. E é vitalício isso. Certo? O filho do deputado tem direito a isso. Não, meu irmão, tem que acabar com isso. Então é para o aposentado. O aposentado é quem vai assumir isso. Mas ele não tem maturidade, vai aprender. Vai aprender. Agora é a hora do Estado formar essa galera. É hora do Estado formar essa galera. E eles vão fazer isso. E vai se diminuir muito a corrupção. E vai se economizar muito com esse tipo de gasto. Sabe? A gente não vai ter esses celeiros de poder, sabe? Imperiais que existem. Cada assembleia, meu irmão, cada assembleia que nós formamos é uma corja. É uma corja. Sabe? Desde das assembleias jurídicas às assembleias legislativas, às assembleias religiosas, que ganhar dinheiro e dinheiro público, porque não se paga imposto, porque é todo mundo, sabe? Todo um benefício que é tirado do Estado. E aí eu acho que o que tem que se mudar é nesse sentido. Não é mais mudar a estrutura dos poderes, não, a estrutura dos poderes permanece. O que muda é exatamente quem vai ser alocado para cada função. Existem países em que quem manda, na verdade, é o Conselho de Ancião. É essa a realidade que a gente tem que ter. É nessa realidade que a gente tem que pensar. Eu acho que tem muito fundamento, né, cara? Porque é uma taxa, né? Como é que se diz? É um nicho, né, da população que tem muita experiência, né? Claro. Diga-se de passagem, né? Eu acho que é muito justo isso aí até, né? Tem uma galera acompanhando aí, a gente está fazendo essa live, uma live inusitada, eu abri, a gente começou a falar de política aqui, o Ayrton aceitou aí a participação dele, inclusive com colocações sensatas, aprofundadas. Eu te agradeço, viu, Ayrton, você ter aí participado, tá? Foi muito legal ouvir suas falas, as suas considerações, sabe? E, como eu falei lá atrás, e repito, é necessário que a gente faça mesmo esses debates, principalmente agora nesse momento, né, que a gente está vivendo de eleições e tal. Eu acho que a qualquer momento a gente tem que fazer isso, na verdade, né? A todo momento a gente tem que fazer, né, essas reflexões, essas cobranças, essas externalizações das nossas ideias, do que a gente precisa, do que a gente quer, do que precisa mudar, enfim. Né? A gente tem que fazer isso independente de momento de eleição ou não. Né? E assim, eu concordo, eu acho que quase que 100% aí as coisas que você colocou aqui nessa live de hoje, sabe? As suas considerações, as suas observações. E assim, a nível de Brasil, né, cara, infelizmente a gente sabe que muita coisa vai levar um bom tempo para ser de fato modificado, alterado, né? E para que a gente consiga entrar aí
nos trilhos, no eixo, como diz o ditado popular, mas a gente tem que continuar nessa luta, né, cara? Como você falou e deu o exemplo das crianças, né? As crianças, a gente sabe que elas têm um papel importantíssimo, né? Porque elas é que vão representar o nosso futuro, né, cara? Elas que vão, né, construir o nosso futuro, né, digamos assim, né? Então a gente realmente tem que... Nós temos que realmente, de fato, direcionar tudo que for de melhor para elas, né, cara? No sentido de educação, no sentido de edificação, né? No sentido mais amplo da palavra, né? Isso aí é muito verdadeiro. Eu vejo que as crianças, não é pensando, não quero discordar do que você está falando, eu digo assim, as crianças são o nosso presente, cara. As crianças são o nosso presente. Sim. É o nosso presente. E aí o que acontece? Eu acredito muito que a sociedade tem mudado seus hábitos. Começamos falando exatamente aqui, de um processo de que a gente não pode estar agredindo, né? Não pode estar usando os termos que o cidadão que chegou aí usou, porque assim a gente não vai agregar nada, não vai trazer ninguém para a gente. E aí, quando eu confundo isso de que a criança é o nosso presente, é porque eu vejo muito uma coisa assim, meus pais não costumavam dizer eu te amo. As pessoas matavam com facilidade, sabe? Eram agressivos e as coisas iam para um estado de morte, porque não tinha essa palavra amor, eu te amo, não era dita com facilidade. Claro que a gente sabia que amava, pai batia, fazia isso, fazia aquilo, mas o eu te amo não existia. Nós não tínhamos também fragilidades em dizer que nós tínhamos pessoas depressivas, etc. Muito pouco. Claro que é uma doença nova. Mas eles aprenderam a dizer eu te amo a partir da minha geração. Sabe? Eles já velhos foi que vieram dizer eu te amo. Também te amo, meu filho. A gente não ouvia isso. Essa nova geração sabe dizer isso, cara. Mudou muito. E se a gente pensar o número populacional, o número de pessoas, certo? É mais difícil você ter um controle. E se você não está pulverizando essa ideia, se você não está pulverizando esse sentimento, sabe? Esse termo, a gente vai voltar de novo para um processo de barbárie. Então, verdade. É esse presente construindo um futuro, sabe? Precisamos disso, precisamos dizer para elas. Precisamos dizer para elas o que nós não ouvimos. Mas isso tem muito fundamento, viu? Isso que está falando tem muito fundamento. E assim, outra coisa também importante que se diga é que a gente está realmente vivendo um momento ímpar em todos os sentidos, não só no aspecto político, mas no aspecto familiar, da qual a gente está falando, né, nesse momento, né, que é importantíssimo, lógico que também tem ligação com a política e tal, mas realmente é importante, né, a gente ter essa preocupação em criar esse alicerce, né, com os filhos, né, para que isso se reflita, né, em todos os aspectos no futuro, né. Lógico, também na política não vai ficar de fora, nem ficaria de fora, entendeu? É importante realmente que nós tenhamos essa preocupação e essa responsabilidade, né, não deixa de ser uma responsabilidade, né, para que a gente possa construir, né, esse vínculo de afeto da qual você bem aí pontuou, né, colocou, explanou, né, porque realmente nós temos que ter essa preocupação. Eu, particularmente, também tenho, sabe? E isso é legal porque deve ter vindo de uma geração onde nossos pais, né, batiam nos filhos e coisa do tipo, né? Hoje em dia, eu não tenho nem coragem de levantar a mão pro meu filho, sabe? Embora tenha momentos que você até pensa em fazer isso, mas não tenho coragem por vários motivos. Primeiro que a gente sabe o reflexo disso, né? Desse tipo de atitude, né? E vamos aproveitar aqui, Ayrton, antes que a gente encerre a nossa live de hoje, tem uma galera aqui que está comentando, tá? Alguns estão ao vivo aí conosco. Maria Carol, ela está falando que a ideia do conselho, né, dos aposentados assumirem, em algumas culturas daria certo, mas em outras não, eu concordo com ela. Mas é necessário exatamente pensar isso. Vai ter os espaços que vão ser necessários, mas as pessoas certas também para executarem a função.
Eu acho que todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, não é só a sabedoria e o conhecimento que deve ser aproveitado, mas são as pessoas. Você sabe que não se candidata aos cargos os melhores, mas se candidata àqueles que acreditam que vão fazer, que têm condição de fazer. A gente queria muito que os melhores se candidatassem, mas é a omissão dos bons que fazem com que o mal prevaleça. Pois é, eu só me incomodo, eu só me revolto com certas promessas que a gente sabe nitidamente que os caras não vão resolver da noite para o dia. Por exemplo, aqui no nosso estado, na nossa cidade, no nosso município, o cara vai abrir a boca para dizer que vai dar segurança. Cara, você não vai dar segurança nem para você, cara. Que a segurança não depende de ti, depende do governo do estado. Como é que você abre a boca para falar uma baboseira dessa, meu? Entendeu? São essas coisas que me revoltam, bicho. Entendeu? Eu não consigo ter outro sentimento, sabe? Mas, enfim, a gente sabe, né? A gente já colocou aqui no início da nossa conversa, aqui da nossa live, que a gente vive nesse processo democrático, a gente tem que passar por tudo isso, de votar, de acreditar nesses caras que vão nos governar mais 4 anos. Enfim, esse sistema ainda perdura, né? A gente ainda não encontrou um outro sistema para a gente viver nesse mundo, né? Infelizmente, sabe? Então, assim, a gente, de fato, é obrigado, né, cara, a viver nessa sistemática, essa que já está aí há anos, né? Isso é uma coisa desde a época dos egípcios, se não me engano, sei lá, né? O sistema piramidal, né? Não é isso? Isso. Mas, assim, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar aqui. Quer ver? Dentro do que tu está falando. Tu estás falando da questão de segurança e do Estado manter a segurança. Olha só. Nós somos nordestinos e, novamente, eu vou utilizar a gente como vitrine. Enquanto o governo vivia, as oligarquias do café com leite, sabe? Aquelas divisõezinhas que eles tiveram desde o início da República, E até hoje existe. e até hoje existe. De outra forma, a segurança era a responsabilidade do Estado. Mas o que é que aconteceu no Nordeste? Criou-se, por necessidade, contra o Estado, um sistema de justiça que foi o cangaço. Bandoleiros, revoltados com o Estado, ou com parte do Estado, com parte dessa suposta justiça do Estado, se juntavam para se fortalecerem. Porque brigaram com o Estado, porque o Estado invadiu suas propriedades, porque o Estado lhe fez alguma injustiça, cometeu alguma injustiça, e ele sozinho não podia fazer, mas fez alguma coisa e tinha que ser foragido, e com isso se agrupavam e iam formando um sistema de justiça próprio do Nordeste, criando o cangaço. Mas, para ser municiado, eles precisavam de alguém. Quem municia é o Estado, cara. E o Estado, para fazer seu trabalho sujo, precisava deles. O cangaço só permaneceu por tanto tempo porque o Estado precisava. Porque quem é que dá munição, quem é que dá armamento ao cangaço, se não o Estado? É necessário a gente pensar isso. São os poderes se constituindo, mesmo poder paralelo, uma justiça paralela contra o Estado. Não era contra o Estado, era contra uma parte do Estado. É isso que a gente está falando, sabe? Porque existe essas partes, essa fragmentação. E onde é que está a ferida? Onde é que a gente vai ter que resolver? Aí quando eu te falo dos 15% da população que pertence a isso, pertence a aquilo, e que dentro desse a gente vai ter lá 10, e esses 10 tem que ser peneirados para ver quem de fato está pensando no coletivo. É exatamente por conta disso, certo? Porque vai estar brigando contra parte do Estado. É necessário organizar por partes para a gente poder fazer isso. Ou criar, sabe, entrar um bocado de maluco, destituir o que está aí, mas aí só através da revolução, destituir o que está aí na força, e dizer todo mundo vai se demitir, certo? Todo mundo vai ser exonerado e permanente, e a gente vai montar um outro sistema de governo aqui. Então não existe, mas isso é utópico. O que eu estou falando é utópico, porque não existe revolução, certo? Para você fazer isso. Não existe tomada de poder, não existe estado de sítio com arma, não. O golpe tem que ser um golpe democrático, como foi dado supostamente democrático, com poder internacional, sabe? Com inserções claras de um investimento financeiro estrangeiro e financiamento militar também. Militar, é claro, que houve. Não foi em vão aquela vinda dos nossos irmãozinhos do norte para cá. Não foi. Então, tudo isso acontece, foi um investimento dessa forma,
E é dessa forma que acontece de fato que a gente tem que lutar contra isso. Ou a gente se estrutura e fica mais forte enquanto esse formato de poder, para poder nos proteger lá de fora e termos uma suposta soberania, ou teremos que criar diversos outros cangaços, outras tribos de cangaços, para cada um estar com uma esfera de poder. Eu acho que essa segunda opção aí não é boa. Também acho que não, é a mesma violência. A gente vai cometer a mesma violência e fazer a mesma questão da desigualdade social. Vamos criar a mesma desigualdade e vamos lutar contra os nossos. Vai repetir o mesmo erro, né? Exatamente. Vai repetir o erro que já está aí há anos, né? Claro. E é o que eu falei, assim, não adianta a gente estar agredindo, porque não é agredindo que a gente vai trazer o indivíduo. É necessário convencer de que a agressão dele não vai levar ele a lugar nenhum. Não vai levar ele a lugar nenhum. Eu só preciso estar consciente de que ele não vai me atingir com a agressão dele. Essa é a diferença. Eu tentar tratar da melhor forma possível. Aí, para a gente encerrar aqui, primeiramente eu quero dizer aí, aproveitar o ensejo, que eu adorei aqueles quadros que estão lá no fundo, tá? Gostei da decoração. É artista local aí? Rapaz, um é, o outro não sei nem quem é. O de lá, aquele que parece um soldado russo lá, não sei nem quem é. Mas esse outro quadro é uma história, é uma figura daqui da cidade. Esse aqui eu adorei. É meio abstrato, né? Eu gosto muito disso. Bem legal. Mas ele não é abstrato, a pintura, né? A pintura que é uma mistura bem... Legal, gostei muito desse aí, hein? Mas ela é uma figura, na realidade, da cidade, figura folclórica, que viveu aqui, uma índia, que vivia fazendo festa. Então, ela é bem realista, né? Acaba sendo uma imagem bacana, bem realista. Mas é de um artista... Ayrton, maravilha. Para a gente fechar aqui, eu queria só que você comentasse sucintamente, rapidamente, alguns pontos. Primeiro, direita ou esquerda? Segundo, o Brasil tem jeito? Sim, eu continuo dizendo esquerda, porém consciente de que nós não temos um país de esquerda, não temos uma população de esquerda, nem legisladores de esquerda suficiente para arcar com qualquer problema. Na prática não, né? Não, nem na prática, nem na teoria. Quando eu digo isso é porque eu estou falando de percentuais. A gente precisa de 2/3, a gente não vai ter esse 2/3. A gente vai ter que negociar para aprovar qualquer projeto. Certo? Então isso é bem claro para mim. Um governo de esquerda não vai acontecer daqui até 50 anos, eu não acredito. Em menos de 50 anos, a gente tem um governo de esquerda e diz assim, tem uma esquerda no país, estamos conscientes disso. Em sua totalidade, né? Em sua totalidade. Nós temos 2/3 que é de esquerda. Isso a gente não vai ter. Menos do que isso eu não acredito. Mas continua esquerda. Qual foi a outra? Se o Brasil tem jeito. Vai ter jeito? Sim, o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. É aquilo que eu iniciei também falando. Somos um país muito novo. E já aprendemos muito, ensinamos muito ao mundo. Ensinamos muito. Como te falei, se a gente pegar a Europa, certo? Se a gente pegar todo o Oriente e mostrar o que a gente já se adaptou, como a gente conseguiu se adequar ao novo sistema, certo? A esse momento mundial atual, é uma evolução muito grande para um povo tão novo. É como você pegar crianças de 5 anos e dizer assim, vocês podem casar, vocês têm maturidade para assumir a casa, etc. Então a gente fez isso. O que eles levaram milhares de anos para fazer. O que eles levaram milhares de anos para fazer, a gente fez em 5 séculos, cara. Certo? Fez bem melhor. Então, assim, acredito muito que o Brasil tem jeito, só é dar um ajuste nas peças e a gente consegue resolver. E temos ideias e pensantes. Eu concordo. Tá vendo como o que eu falo? Tá vendo os caras passaram não sei quantos anos pensando em voar. Os caras passaram não sei quantos anos pensando em voar. Certo? Da Vinci foi lá e criou, traçou, os irmãos, sabe, os gregos chegaram lá, traçaram, fizeram melhor. Aí chega um brasileirinho ali, vai lá e cria o avião. Somos evoluídos. Realmente. Somos Isso serve de...
isso serve de estímulo, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os aspectos, né, cara? Até no aspecto pessoal mesmo, para a gente ter A autoestima, né? Claro, claro. É verdade, cara. Infelizmente, né, a gente está falando de política, falamos de filosofia, por que não, né? Acabou sendo um assunto filosófico também, né? Direto ou indiretamente. E a gente sabe que são problemas complexos, problemas esses que talvez irão demorar anos para que sejam de fato solucionados, né? Para que seja mudado toda essa concepção política, né? Essa concepção problemática social da qual nós temos aí que vem se arrastando durante décadas, né? Inclusive eu estava vendo uma live agora recente com a galera lá de São Paulo, debatendo aquele problema antigo da Cracolândia, né? Que ali também nos entristece bastante, é vergonhoso, né, cara, aquilo ali. Né? Lógico, a gente sabe que outros países também tem, mas a Cracolândia, eu lembro, pô, a Cracolândia já existe desde a década de 80, eu era adolescente, já existia aquilo ali, entendeu? Então, assim, são problemas que a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver, né, cara? Porque são problemas sociais, né, cara? Problemas esses que estão aí diretamente ligados, entendeu? Com os políticos que deveriam estar aí, pelo menos tentando sanar, enfim. Ayrton, eu agradeço demais aí a sua disponibilidade, as suas colocações sensatas, precisas, aprofundadas, tá? E vamos marcar uma outra live aí. Você deve saber que eu faço outras lives com outras temáticas, né? Com conteúdos diferentes desse que nós fizemos hoje. Você deve ter acompanhado aí. Inclusive fiz uma live aí, tentei fazer com a Karina, mas a gente teve um problema técnico e a gente teve que interromper, que realmente ficou impossibilitado, né? Ficamos impossibilitados de fazer a live na íntegra, né? De forma completa. Pois é, mas aí a gente vai trocando essas figurinhas aí, e eu tenho intuito realmente de estar mantendo contato com essas pensantes, né, cara? Por que não dizer assim, de outros estados, sabe? Para a gente criar essa corrente, né? Essa corrente pensante e externalizar nossas ideias. Nós, como artistas, né? Nós devemos sim externalizar nossas ideias, independente de nossas formações, né? E buscar realmente e ter essa esperança de dias melhores, né? Essa que é a grande realidade. Vai acontecer sim. Meu querido, obrigado, tenha uma boa noite, faça as suas considerações finais. Eu quero aqui só agradecer também a galera que tem acompanhado aqui. Uma boa parte deles eu acredito que sejam aí da sua região. Alguns são daqui. Consegue visualizar aí? Dá um alô aí pra gente finalizar aí para eles. Ângelo, Carol. Maria Carol. Tem uma galera boa. Maria Carol é daí, né? Não é daí não, da tua região? Não conheço não. Maria Carol ela é do Maranhão, do Piauí. Ângela é daqui, mas mora em São Paulo. Olha, que legal. E tem uma galera agora que eu tô vendo aqui. A gente não engole, mas mastigam pra gente ver. Pra gente, né? Boa, isso. Maria Carol comentou aqui. É isso aí, Paulo. Eu acho que essa aqui deve ser da minha região aqui. Legal, nós tivemos aí uma interação considerável da galera. E aí, você quer que eu deixe salvo essa live ou apago? O que você sugere? Não, é bom deixar a ideia, já tá, a ideia já tá aí, tá pronto. Eu acho que a gente tem que proliferar. Se a gente se encontrou para isso, é para isso. A gente não tem que dizer para a gente, não. Deixa aí, exposta para o povo que precisa ouvir, certo? Precisa entender, ou então, pelo menos, se não entender, vai nos ouvir. E ouvindo já é muito. Vai que um entenda. Se um entende... Desconsiderando o rapaz que olhou aí para tu sem camisa, né? É necessário ter, cara. Se não tem isso, a gente não entrava nesse processo. Talvez nós não tivéssemos material para estar justificando a nossa fala. Talvez fossem dois malucos que estivessem falando, porque não existe esse tipo de pessoa aqui. E aí foi provado que esse cara tá aí, que existe muita gente Agora me forçou a fazer a seguinte pergunta. Quem foi que nasceu vestido aí? Me responde. É verdade. Não, mas nem vejo essas questões aí de moral. Eu acho que nós somos um país de índios, cara. Os caras querem chegar aqui num dia de chuva, foi fácil vestir. Tivesse chegado num dia de sol, a gente tinha desnudado eles. Era outra coisa. Realmente. Mas a grande questão não é essa. Nem acho que é a vestimenta. Eu acho que o homem deve se vestir de vergonha.
né? Vergonha de atos, vergonha de representatividades, representatividades que eu digo as teatrais, né? Porque há um bando de atores façantes sem ter DRT de ator, sem ser amador, né? Profissionais da arte de representar, enganando o povo, como faz os juristas, né? Aspas também, porque os advogados são quem faz o grande teatro, né? Você chega em um julgamento, você vai ter um juiz, um advogado de defesa, um advogado de acusação, e eles trabalham um com suposição, né? Outros com hipótese, suposição, e uns vão se embasar em supostas ficções, em filmes fictícios, etc., em livros e ideias fictícias, para poder julgar. Para ter referência. Agora, o indivíduo que está lá de testemunha, o indivíduo que está lá como réu, tem que dizer apenas a verdade, sem poder, de forma alguma, criar nenhum mecanismo de suposição, sabe? É complicado. Então, é um teatro, cara. A justiça é um teatro. Não deixa E de se ser. nós estamos falando de política e de coisa justa, é o grande teatro. É verdade. Ayrton, mais uma vez, obrigado. Vamos fechar essa live. Eu vou deixar salvo aí por sugestão sua. E esse último tema aí que veio à tona aí, dessa questão de nascer vestido, né? Eu vou abordar ele com você em outra ocasião. Achei interessante isso aí, viu? Pronto, beleza. Pesquisar mais sobre o assunto. A gente vai abordar mais sobre isso aí, lógico, no aspecto mais filosófico e tal, que também não deixa de ter ligação com o universo da política, né? Realmente tem ligação. Aí, obrigado, boa noite. A gente vai trocando as figurinhas aí em off. Viu? Abraço. Beleza. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu, tchau.